A paz do Senhor, meus queridos. Olha, hoje eu tenho uma mensagem para os nossos corações e eu já te peço para que você ouve até o final, para que você venha entender, para que você venha compreender essa pequena mensagem. Serei breve e eu serei sucinto, mas eu tenho certeza que essa palavra ela vai falar ao seu coração. Quando nós observamos no livro de Gênesis, no capítulo 6 e 7 a seguir, nós observamos a história de Noé. Deus, ele se apresenta a Noé em um diálogo, em uma conversa. E quando Deus, ele expressa as palavras para Noé, Deus, ele diz que o pecado da humanidade tinha crescido, tinha se multiplicado sobre a terra, e o ser humano, ele tinha, em um texto generalizando, estava corrompido, o povo estava pecando na iniquidade de uma maneira desgarrada, a chegar a um ponto que cheirou mal a narina de Deus. Então nós observamos que o ser humano tinha se voltado contra Deus e deixado de exercer a palavra do Senhor. Então Deus, ele diz para Noé que vai trazer um dilúvio sobre a terra. Mas quando nós observamos, Deus agora ele vai trazer um projeto de resgate para Noé. Deus, ele manda para que Noé construísse uma arca. Agora eu quero começar trazendo uns pontos a qual é muito oportuno. A história de Noé tem muita revelação, é muito profundo a história de Noé. Quando Deus ele diz para Noé construir a arca, Deus ele dá detalhes da construção, ele dá as medidas, ele dá até o tipo de madeira se empreste para a construção daquela grande arca. Quando nós observamos, a arca ela era um barco quadrado, flutuante. E a madeira era uma madeira boa para trabalhar e uma madeira flutuante. Agora, os detalhes que me chamam a atenção, que eu quero abordar nesse texto, nessa história, parece que Deus ele traz uma pequena maquete daquela embarcação, daquela arca, para que Noé, ele, com coragem, com perseverança, construísse aquela arca, aquele projeto de resgate para a sua família. Mas o que me chama mais a atenção é que o que Noé faz, ele começa a construir a arca e ele vai fazer algo que quando nós observamos, algo muito importante. Ele betuma aquela arca, com pinche, por dentro e por fora. Quando nós observamos esse ponto, eu quero frisar nesse ponto. O que é betumar? Betumar é tampar, é fechar as brechas entre as madeiras. Quando nós observamos, naquela época, não tinha equipamento como tem hoje. Então Noé ele teve uma dificuldade para construir essa arca. Não foi fácil. Então ele começou a betumar por dentro e por fora. Ele começou a criar uma camada de proteção para que não tivesse infiltração para dentro daquela arca. Nós observamos que para um grande navio ou um pequeno navio, ele vinha a ter uma tragédia, um naufrágio, não precisa um grande buraco ou uma grande brecha no seu casco, não precisa. Somente uma pequena brechinha. Começa a entrar água e em pouco tempo uma tragédia acontece. Se Noé ele não tivesse betumado a arca por dentro e por fora, assim como o Senhor pediu,
ia acontecer uma tragédia quando aquela barca ela tivesse começando a flutuar. Trazendo-os para os nossos dias atuais, é importante nós betumar a nossa vida. O que é betumar? Betumar é nós observar para nós mesmos, assim como diz na passagem da ceia, examine o homem a si mesmo. O homem tem que se examinar. Se examinar é observar como nós estamos. Quando nós fazemos um exame de consciência, nós entendemos, eu preciso melhorar nessa área. Eu preciso ter cuidado nessa área. E isso você vai estar evitando. Você vai estar protegendo. Você vai estar tampando essas brechas com betume. Quando nós observamos, para acontecer uma tragédia em uma família, não precisa uma porta para o diabo entrar, não. Apenas uma pequena brecha. O diabo ele entra e ele destrói, ele derriba, ele faz algo terrível. Então nós temos que ter cuidado e temos que observar as nossas atitudes, as nossas ações, para que nós não venha cair nas ciladas de Satanás. Então esse ponto é muito oportuno. Ele betumou por dentro e por fora. Para betumar, ele teve que observar com muita cautela. Ele foi muito preciso. Então ele observava todas as madeiras e começava a betumar. Ele começou a betumar, tampando aquelas brechas. E ele conseguiu. Ele betumou por dentro e por fora. Agora eu quero abordar outro ponto muito oportuno que nós temos que observar. Existem muitos pontos bons para abordar nesse texto, mas eu quero pegar alguns para que o áudio, essa mensagem não fique muito extensa. Outro ponto, o segundo ponto, é que Deus ele não manda Noé construir o leme daquele grande barco, daquela grande arca. Deus ele não manda Noé construir um leme. Evangelista Rodrigo, o que é um leme? Um leme é um acessório crucial para uma embarcação, aonde direciona o destino, para onde ela vai. Então o marinheiro ele direciona o leme para um lado, e para o lado que ele direciona, aquela embarcação, por mais que seja pequena ou grande, ela vai ter que ir. Pois o leme dá direção. Agora, vamos observar aqui. Sabe por que Deus não mandou Noé construir o leme? Sabe por quê? Se Deus tivesse mandado Noé construir o leme, Noé também teria que construir os remos, grandes remos para aquela embarcação. É por isso que Deus não mandou. Porque se Noé constrói o leme e o remo, quem ia guiar o destino daquela embarcação, da arca, não era Deus, mas sim Noé. E nessa trajetória do dilúvio, quem estava direcionando o destino, o trajeto, a trajetória, não era o homem, mas sim Deus. Olha aqui algo muito importante. Isso mostra que Deus estava dizendo para Noé, Noé, é eu que vou guiar vocês. Você, sua esposa, os seus filhos e as suas noras. E todos os animais que estão dentro dessa arca. Eu que sou o marinheiro, é eu que vou guiar vocês. Olha aqui algo interessante. Olha como Deus, ele cuida das pessoas. Olha como Deus, ele tem um amor profundo.
Deus estava dizendo para Noé: Noé, não fique inquieto, deixa que eu vou cuidar de vocês. O destino sou eu que vou levar vocês a ele. Então, Deus não manda Noé construir o leme por causa disso, porque o leme dá destino para a embarcação. Então, o leme seria o próprio Deus. Vamos aqui observar outro ponto muito oportuno. Quem fecha a porta da arca não é Noé, é o próprio Senhor. Algumas versões diz o anjo do Senhor, numa teofania, o próprio Deus, ou o próprio Cristo. Mas por que é Deus que fecha aquela porta? Será por quê? Quando nós observamos, quando aquela grande arca ela começa a flutuar, as pessoas que estavam à volta, que não entraram na arca, que não poderiam entrar, ele com certeza, eles pediram a Noé misericórdia, socorro a Noé, com certeza. Quando eles viram que a água aumentou, quando eles viram que aquela barca, aquela grande arca, ela começou a flutuar, eles entenderam que era verdade o que Noé falou. E então, Deus ele fecha aquela arca, porque Deus ele já tinha falado para Noé: você e os seus filhos, você e sua família, entrará na arca. Ou seja, 8 vidas. Deus já tinha dado a quantidade de pessoas para entrar na arca. Então Deus ele fecha. Vamos aqui observar para os dias atuais. Existem portas que Deus abre, mas existem portas que Deus fecha. Existe porta que Deus abre, não é para você entrar, mas sim para você sair. Existe portas que Deus abre, não é para você sair, mas sim para você entrar. É por isso que precisamos ter uma maturidade cristã, uma maturidade firme no Senhor, uma maturidade de entender quando Deus ele está atuando em nossas vidas. Eu sempre tenho comigo e eu falo para as pessoas que estão à minha volta, que me ouvem, Deus ele trabalha em mínimos detalhes, em pequenas coisas. E se nós não tiver uma sensibilidade de observar, Deus ele faz algo e nós não percebemos, e nós perdemos a bênção, ou perdemos um tempo que Deus quer colocar. Então temos que observar, quando fala de porta, para sair ou entrar, é uma saída de um ambiente para entrar em outro ambiente. Quando você abre a porta da sua casa, você vai sair fora e vai entrar para dentro. Você está saindo de um ambiente e entrando em outro ambiente. Quando você vai entrar no banheiro, você está saindo da sala ou do quarto, dependendo da porta, e entrando em um banheiro. Então, portas, ela fala de acesso. É por isso que nós temos que ter muita sensibilidade para ver a atuação do nosso Deus. E para ver a atuação do nosso Deus, precisamos orar, precisamos jejumar, precisamos buscar ao Senhor com sinceridade e entender e compreender que enquanto vivermos nessa terra, passaremos aflições, adversidades, passaremos terremotos, passaremos sofrimentos, muito avalanches, tempestades gigantes, mas eu quero que você entenda, quando nós passamos essas lutas, nós não estamos só, Deus está conosco. Deus, ele é fiel e ele quer que nós também permanecemos fiel. Recapitulando, temos que aprender, temos que entender que precisamos betumar,
por dentro e por fora. Tem pessoas que betumam só por fora, ou seja, uma máscara. E de repente acontece uma tragédia. Então betuma por dentro e por fora. Outro ponto, deixa Deus guiar a sua vida. O Espírito Santo, ele é nosso pedagogo, ele é nosso professor. Deixa o Espírito Santo ser o seu leme. Não confeccione remos. Deixa Deus ser o seu remo. Deixa Deus ser a chave da porta e entrega a chave na mão dele. Quando ele quiser abrir, ele abre. Quando ele quiser fechar, ele fecha. Meus queridos, nosso Deus, ele tem mostrado para a humanidade que ele está com a igreja. Por mais que o mundo está, em uma palavra, o mundo está em um declínio, o mundo está terrível, as governâncias, mas eu quero dizer, Deus, ele cuida do seu povo. Deus, ele cuida da sua igreja. Deus, ele sempre cuidou do seu povo e ele está cuidando. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe você. Envie essa pequena mensagem para os seus amigos, para os seus parentes, entendendo, compreendendo que ao receber essa mensagem, você está sendo um evangelista do Senhor. E essa pessoa, ao receber essa mensagem, ela vai entender que Deus está cuidando dela. Um abraço, que Deus nos abençoe.